Mas hoje nós vamos retomar a série de mensagens que expõe o livro de Romanos. O nosso desafio é permitir que esta carta maravilhosa, uma pérola do Novo Testamento, um manifesto cristão, comece a se embrenhar dentro da nossa alma, comece a entrar dentro do nosso coração e modificar o nosso cristianismo, modificar as nossas tradições, quebrar paradigmas, resgatar coisas que precisam ser resgatadas, descartar coisas que precisam ser descartadas do cristianismo de hoje. Eu quero mesmo que Romanos faça a obra que tem que ser feita. Como diz o bom goiano, fazer aquele estrago, né? Fazer aquele efeito que algo poderoso faz. Pode vir fazer. Eu não acho que o meu cristianismo, eu não acho que o cristianismo dessa igreja, eu não acho que o cristianismo dessa geração está bom o suficiente. Muito pelo contrário. Precisamos começar a mexer com as nossas estruturas de novo. Tem coisa bagunçada por aí. Há um mercado evangélico, há um mercado de igrejas evangélicas, de mensagens, de propostas, de programas que estão trazendo para a gente um cristianismo diferente do que a Bíblia ensina. E Romanos é um instrumento, uma espada que Deus usou em vários momentos da história da sua igreja para fazer esse resgate do que precisa realmente ser considerado cristianismo e do que não pode ser considerado cristianismo. No século V, Romanos mexeu com a vida de Agostinho, e aquele homem foi um instrumento para a defesa da fé e do verdadeiro cristianismo no seu tempo. E durante todo o período da história, outros momentos foram importantes, com Romanos sendo cabeça disso. A reforma protestante foi a reforma da palavra, e o livro de Romanos foi a principal pedra sobre a qual os reformadores edificaram as suas teses, os seus princípios para reformar a igreja. E hoje, século XXI, 600 anos depois, quase 600 anos depois, a gente deixar que essa palavra de Deus faça de novo uma obra aqui na nossa vida e na nossa igreja. A nossa igreja, agora em maio, 17 de maio, daqui a 3 fins de semana, vai fazer aniversário. Ela vai comemorar 6 anos de existência. Em janeiro, agora de 2014, fizeram 6 anos que o primeiro culto foi realizado aqui em Águas Claras dessa igreja, que foi no apartamento do Marcos e da Magali, o apartamento que eu moro hoje com a Isabela. Lá começou em janeiro de 2008. Eu cheguei aqui em novembro de 2009, quase 2 anos depois. E agora em maio eu estou completando 4 anos e meio que cheguei aqui em Águas Claras, e todos vocês. Porque a gente sabe que em novembro de 2009 o trabalho recomeçou. Então nós estamos aqui há 4 anos e meio juntos. Alguns há 4 anos, alguns há 3 anos e meio, alguns há 2 anos, há 1 ano, alguns há 2 semanas. E qual é a proposta dessa igreja para essa cidade? Qual é a proposta dessa igreja para você? Qual é a proposta dessa igreja para mim como pastor? O Evangelho precisa ser essa proposta. O Evangelho puro e simples. O Evangelho. Porque quando ele é esquecido, quando ele é acrescentado, quando ele é distorcido, quando ele é trocado, diz Paulo em Gálatas, é uma maldição que acontece. Então você e eu e essa cidade, e cada uma aqui, cada família da qual você pertence, precisam do Evangelho. Precisam do Evangelho para restaurar a tua fé, precisa do Evangelho para restaurar a tua espiritualidade, precisa do Evangelho para restaurar a tua religiosidade. E preparem-se, meus irmãos, preparem-se, porque a mensagem de hoje está na Bíblia, é exposição bíblica, e ela não é uma mensagem de fácil digestão para muitos de nós, porque a palavra de Paulo em Romanos capítulo 2, que é o texto de hoje, ela bate
no moralismo e no legalismo religioso. Ela destrói a nossa autoconfiança religiosa. Ela destrói as nossas práticas religiosas. Pode fechar, Igor, para mim. Tá? Ela destrói a nossa fé que seremos salvos por aquilo que nós fazemos. Romanos capítulo 2 vai, talvez, desconcertar as estruturas religiosas que você acostumou-se a construir e a confiar para a tua salvação. Porque Paulo em Romanos não alivia. Paulo em Romanos não dá um jeitinho. Paulo em Romanos traz a palavra do Senhor para vir e fazer a obra que precisa ser feita. No capítulo 1 de Romanos, nós já vimos o caso de Paulo dizer que tanto os judeus quanto os gentios, os não-judeus, eles não tinham desculpa diante de Deus. Porque os judeus haviam recebido a revelação especial, a lei. E os gentios haviam recebido a revelação natural, a própria criação de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1, diz claramente que nem os que têm a Bíblia e nem os que não têm a Bíblia, daquela época, obrigado Danilo, os gentios, não têm desculpa diante de Deus. Todos receberam luz e revelação de Deus da sua própria existência. A criação revela a quem não conhecia a Torá, aos gentios, a existência de Deus. A Torá e a lei revela a existência de Deus de uma forma ainda muito mais clara. Ou seja, não tem quem possa, diante de Deus, se desculpar de não crer nele, de não seguir a ele, de não obedecê-lo. Então, Romanos capítulo 1, Paulo já desconstrói qualquer tipo de desculpa que nós pudéssemos trazer para a nossa vida hoje, quanto a isso. Agora, eu quero orar com os irmãos e ler Romanos capítulo 2, de 1 a 16, e transmitir para os irmãos o recado que Deus tem para essa noite. Romanos 2, de 1 a 16, vamos ler, e eu vou orar sobre a ministração dessa palavra. Romanos 2, 1, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos.
Respira fundo aí. Procure ficar bem relaxado, tranquilo na sua cadeira, acomodado. Os próximos 35 minutos serem plenamente a ação e a voz de Deus na tua vida e na minha vida nessa noite. Senhor, a tua palavra, como todo domingo, foi lida e agora precisa ser explicada e sobrenaturalmente aplicada em cada coração aqui. Senhor, no que depender de mim como pregador hoje, usa-me, Senhor. Dá-me capacidade de ser claro, de ser objetivo, de ser boca do Senhor na vida de cada um que veio aqui. Nós não queremos ter desperdiçado o nosso tempo. Ó Deus, nós queremos estar aqui porque nós precisamos estar aqui na presença do Senhor. Nós poderíamos hoje à noite ter escolhido fazer muitas outras coisas. Alguns escolheram isso. Muitos escolhem isto. Mas nós decidimos vir à igreja, sentar nessa cadeira aqui na frente e ouvir a pregação do pregador. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos da tua voz, doce, poderosa, transformadora, sobrenatural no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os dois grupos, os judeus que tinham o Velho Testamento e os não-judeus que não tinham o Velho Testamento, mas tinham a revelação da criação, deveriam se comportar conforme a vontade de Deus. Deveriam acreditar em Deus, confiar em Deus, viver em Deus. Mas tanto os judeus quanto os não-judeus, tanto os que tinham a revelação natural quanto a revelação especial, não fizeram isso. E não tinham desculpa para não fazer. Ninguém, diz Paulo em Romanos 1, pode dizer, olha, eu não tinha a Torá, eu não era descendente de Abraão, eu não tinha Isaías profetizando o Messias, eu não tinha como saber da existência de Deus, eu não tinha como buscar a Deus. Paulo diz, não tem desculpa, porque o que de Deus deve ser conhecido, pode ser conhecido, é manifesto entre eles por meio das coisas que foram criadas, porque Deus lhes manifestou. E qual é a diferença entre eles então? Se ambos, judeus e não judeus, os que tinham aquela porção do Velho Testamento, os que não tinham, são culpados, são pecadores, qual é a diferença entre eles? Talvez o que Paulo vai começar a trabalhar aqui é que os gentios são mais coerentes do que os judeus. Porque os gentios, eles praticavam as coisas que não agradavam a Deus, mas também aprovava aqueles que não praticavam. Aprovavam os que praticavam também, aliás. Então um gentio praticava coisas que não agradavam a Deus, coisas que não agradavam ao Pai, e os que não agradavam ao Pai com suas atitudes não eram censurados por eles. Eles também permitiam, concordavam, não falavam nada. A incoerência dos judeus é que eles não praticavam a vontade de Deus, mas condenavam aqueles que também não praticavam. A diferença é que os gentios eram, pela ótica que eu entendo desse texto, mais coerentes do que os judeus. Porque os gentios estavam na lama, mas pelo menos não apontavam um dedo para quem estava também. Os judeus estavam na lama, longe da vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, mas apontavam para os outros que estavam na lama, como se eles não estivessem. Começa aí o assunto sobre o moralismo religioso e os seus perigos. Começa aqui. Além desse aspecto de judeu e não judeu, que é muito local para o contexto de Roma e do primeiro século, nós podemos transportar isso de termos gerais para os moralistas religiosos e os que reconhecem o seu pecado. Nós podemos transportar isso para uma outra categoria, para nós nos identificarmos hoje. Os moralistas religiosos e aqueles que realmente são humildes em admitir que fazem errado, que são pecadores.
E como o texto que o nosso irmão presbítero Danilo leu no começo, Lucas 19, o fariseu e o publicano, Jesus conta justamente a história de um homem que estava no templo, dois homens que estavam no templo orando. Os dois foram orar no templo. Os dois estavam lá naquela casa de oração. Mas um era um moralista religioso, porque ele não se considerava como os outros, pecador, e o outro era um humilde que admitiu o seu pecado. E essa diferença fica latente no final da história, quando Jesus descreve quem que desceu para casa justificado. Não foi o moralista religioso com o seu ego, mas foi o humilde que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, esta mensagem é totalmente relevante e contextual para a gente hoje. Você e eu somos herança das missões americanas no Brasil, as missões europeias no Brasil, as missões do Canadá no Brasil. A igreja cristã evangélica nasceu de missões assim, de missionários assim. E de algumas décadas para cá, os nossos maiores missionários foram os americanos. E uma das coisas que eles trouxeram com eles para cá, não é somente culpa deles, mas eles também trouxeram, foi o que a gente chama de pragmatismo. Pragmatismo é aprovar uma coisa, independente se ela está totalmente certa ou não, mas se ela der certo, se ela atinge o efeito esperado, então façamos. O pragmatismo está por trás do capitalismo sugador, do capitalismo que explora. O pragmatismo está por trás do princípio de que o resultado justifica os meios, justifica o que é feito no meio do caminho, não importa se o resultado é atingido. Esse pragmatismo atingiu a fé cristã brasileira. Não importa como as coisas andam no meio do caminho, se no final o resultado que eu espero é atingido, então está tudo bem. E o moralista religioso, ele tem essa espécie de mecanicidade espiritual. Ele não está realmente preocupado em viver o mandamento de amar a Deus. Mas ele sabe que se ele, naquela época, por exemplo, guardasse o dia do sábado, das 6 horas da tarde de sexta até as 6 horas da tarde de sábado, e conseguisse provar para todo mundo que ele não fez nada naquele dia, então ele conseguiu atingir o resultado, porque a letra está ali dizendo que é para fazer assim, então ele fez assim, está resolvido. Esse resultado imediato é como o homem que Jesus curou no sábado com a mão seca. E aí ele é censurado pelos religiosos da sua época e Jesus diz: vocês não estão nem aí para o homem. Não importa se o homem está vivo, está morto, se a mão dele foi recuperada, não interessa para vocês. O que interessa é que aquilo que vocês entendem que é a lei seja cumprida. E nós construímos uma vida espiritual assim, mecânica, robótica, sem reflexão, sem coração, sem profundidade, sem verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Nós nos refugiamos por trás dos trajes que nós precisamos usar, o traje que um pastor deve usar, o traje que um crente deve usar, a estética que um crente deve ter, a frequência que ele deve ter a um culto religioso semanalmente, o linguajar cristianês que ele precisa desenvolver, o jeitão que ele precisa ter. Ele atinge alguns níveis de crítica que só os crentes têm, que só os crentes julgam, que só os crentes percebem, e a gente começa a construir um outro evangelho, uma outra igreja, paralela à igreja de Cristo Jesus, de tal forma que se Jesus vivesse hoje aqui, no nosso meio, ele ia achar estranho, como ele achou estranho o culto do templo lá em Jerusalém. Romanos capítulo 2, ele não vai
fazer com que a gente abandone essas 4 paredes aqui e não mais se reúna num templo, não mais carregue Bíblia. Ele não vai fazer isso. Mas Romanos capítulo 2 vai mexer com você, talvez em áreas que você está achando que é cristianismo e não tem nada a ver. E Romanos capítulo 2, como toda a carta, vai trazer para vocês alguns elementos de cristianismo que você nunca tinha parado para pensar. As motivações que carregam o seu coração. Por trás das atitudes religiosas que você desenvolveu. Nós somos um país de uma religiosidade pragmática, onde as pessoas estabelecem data e hora para a bênção chegar, onde as pessoas estabelecem os dias da semana que precisam ser reunidos para que a bênção aconteça, onde a gente estabelece, não só, a gente não está pensando aqui só no contexto católico brasileiro, no contexto protestante, que é muito cômodo para a gente pensar nas novenas e nas promessas que, como todos nós temos nas nossas famílias, uma herança católica, a gente já viveu, alguém já viveu, como eu já vi muitos santuários e muitas procissões. Não é só aquilo, é no povo evangélico brasileiro também, confiando em práticas religiosas, em fazer determinadas coisas, se esquecendo de no meio do caminho de amar. E se esquecendo no meio do caminho de ser como Jesus. E se esquecendo no meio do caminho do apartamento para o carro, tem um porteiro, tem um padeiro, tem um vizinho, tem uma criança, se esquecendo que no seu trajeto da casa até o trabalho tem vidas e tem pessoas, mas você está vivendo a letra, você está conseguindo cumprir as normas que você e o seu próprio coração estabeleceram, você fez a sua própria religião e está vivendo ela. Enquanto que os gentios são acusados de idólatras, e de fato a descrição de Romanos 1 é muito forte, os judeus são idólatras porque eles são os próprios deuses de si mesmos. Enquanto os gentios adoravam outros deuses, os judeus adoravam a si mesmo, o seu próprio ego, o seu próprio estado religioso, o sangue que corria nas suas veias, porque eram descendentes de Abraão, lá de Gênesis 12. A grande questão é a humildade aqui. Porque mesmo entre os gentios, haviam pessoas com o senso moral aguçado. Não é apenas os judeus e gentios, mas moralistas religiosos e humildes. Essa é a contraposição que a gente tem que pensar aqui. Por exemplo, existia um homem chamado Sêneca, que foi o tutor de Nero, o imperador. Sêneca não era judeu. No entanto, ele era, no seu tempo, um dos homens considerados com o maior estado de moralidade da sua época. Ele lutava pela moralidade, Sêneca lutava por um Estado justo, ele pregou a igualdade entre os seres, ele reconheceu o caráter do mal, ele fazia uma autoavaliação diária da sua vida, o que ele tinha feito de certo e errado, ele ridicularizava a idolatria romana, ele assumiu o papel de guia moral para quem permitia. Então, a grande questão aqui é se você está transformando o seu cristianismo num conjunto de programas e regras que te livram de dar satisfação para Deus. É como se você estivesse dizendo assim, eu preciso saber a lista do que eu tenho que fazer e não fazer, para não ter que ficar conversando com Deus sobre isso, e isso dá muito mais trabalho. Eu prefiro ter a listinha. Porque aí no final eu colo lá na parede e tá lá, cumpri o meu programa. Quando o chefe, digamos assim, quando o seu patrão, o seu Senhor, o seu Deus, ele quer ser aquele patrão que sai lá da mesa dele, sai lá da sala dele, ele senta numa cadeira do lado da sua área de trabalho, e ele quer bater um papo com você. Ele quer saber como é que você está. Ele quer saber como está o seu coração, mas você fica constrangido, preocupado, você fica assim agoniado, e você fala assim, chefe, eu deixei de fazer alguma coisa que... A listinha está aqui, essa listinha da semana está aqui no... E o chefe diz, meu amigo, esquece essa lista. Vamos conversar. Que essa lista, se você tiver um relacionamento comigo, se você conversar comigo, você vai entender muito mais claramente o que você tem que fazer e ser, que essa lista vai acontecer naturalmente na tua vida. Não troque a listinha, não troque Deus pela listinha. O moralismo cristão é isso, é trocar Deus pela listinha. É trocar Deus pelo conjunto
de regras e de normas. As regras e as normas, diz Paulo, podem estar cravadas no nosso coração se a gente viver com intimidade com o Senhor. Não mecanize a tua fé, meu irmão. Não robotize o teu cristianismo. Qual dos dois grupos vai resistir mais ao remédio? Judeus e gentios, moralistas religiosos e humildes estão doentes. Precisam de um remédio urgente. Precisam de uma cura urgente. Qual dos dois grupos vai se submeter a esse remédio mais rapidamente? O grupo que diz assim: eu não estou doente, mas ele está. Ou o grupo que diz assim: eu estou doente, ele está doente, nós estamos doentes, precisamos desse remédio. Qual dos dois grupos vai receber, vai ser submetido à cura? Qual dos dois grupos vai se abrir para o remédio? Qual dos dois grupos vai ser aberto para o remédio? Percebam como Paulo está tratando aqui o ego religioso. O grande problema é a autossuficiência espiritual. Nós somos tentados a isso. Desde de Adão e Eva no jardim do Éden. Nós somos tentados, meus irmãos, a termos um ego inflado e fazer a nossa própria interpretação da palavra de Deus. Eu já citei aqui para os irmãos como os judeus estabeleceram um conjunto de regras para viverem a fé e a sua religião naquele tempo. Eles pegaram todos os dias da semana, 365 dias, e colocaram um mandamento positivo em cada um desses dias. Todos os dias do ano, eles tinham uma regra para cumprir, como se fosse isso. 365 mandamentos positivos. É o Mizrah, né, no hebraico. E 270 mandamentos negativos. Conforme eles estudaram lá, os principais ossos do corpo chegavam nesse número. Então, eles estabeleceram 270 mandamentos do que não podiam fazer. O que eles estavam dizendo com isso? Todos os dias da semana eu sou lembrado de que eu tenho que fazer uma coisa para Deus, e todos os mais importantes ossos do meu corpo me lembram que eu tenho que deixar de fazer alguma coisa errada. Eles fizeram a listinha. E Jesus teve problema com o pessoal da listinha. Viu? O problema de Jesus foi com esse pessoal da listinha. O pessoal que fica aqui assim, ó. Jesus está aqui diante deles. Como diz João, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus está aqui diante deles. Eles estão aqui. Jesus está aqui de braços abertos, os chamando. Eles estão aqui. Jesus está explicando a Bíblia, eles estão aqui. Jesus está salvando, eles estão aqui. Os discípulos de João Batista deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus. E eles estão aqui, as pessoas. Puxa. Os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus, não. Aí eles censuram. Mas, Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Porque eles não precisam jejuar enquanto o noivo está presente. Quando o noivo foi embora, aí chegou a hora de jejuar. Entende o que Jesus está falando? Eles não percebem. E se você fizer uma autoavaliação, talvez você conclua isso. Você pode concluir algo que Jonathan Edwards chamava de o sexto sentido do cristão. Além dos sentidos naturais que nós temos, o crente, o cristão verdadeiro, tem uma satisfação em Deus que nenhum outro ser humano tem. Uma pessoa que não nasceu de novo, que ainda não abriu os olhos espiritualmente, ela pode ir no culto e gostar da estética, ela pode ir numa reunião espiritual e gostar da música, achar as palavras do pregador bonitas, ver Jesus como um grande personagem religioso. Mas diz o pastor Jonathan que o crente tem um sexto sentido, ele tem uma satisfação, um gozo, uma alegria sobrenatural, que ele não sabe explicar. A alma dele se satisfaz em Deus, de uma forma que vai além das conveniências religiosas e legalistas da religião apenas humana.
há uma satisfação por trás. Você já experimentou isso? Você já tem isso? Você é um crente da listinha ou você é um crente da intimidade com o Senhor? Você é um crente, um cristão que, como Paulo em Romanos diz, ó profundidade da riqueza, como da sabedoria do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecê-lo? Seus pensamentos são mais altos, a sua mente é mais alta, e ele começa a adorar o Senhor, porque Paulo experimentava uma intimidade com o Senhor. Calvino dizia que a Bíblia é a cartilha, o Espírito Santo é o professor. Eu preciso da Bíblia para entender a palavra do Senhor, mas eu preciso do Espírito Santo para aplicar essa palavra no meu coração. É assim que eu e você vamos poder caminhar para uma vida com Deus de verdade e não de listinha. Porque a palavra do Senhor diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Já ouviram isso? Os mandamentos de Deus não são penosos. Espera aí, pastor, mas é difícil ser crente. Minha lista é grande. Deixa Deus circuncidar o teu coração. Deixa Deus fazer uma cirurgia aqui dentro. Que a tua visão, a tua motivação, os teus princípios vão ser muito mais profundos do que apenas a legalidade das suas práticas religiosas. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. E aí, eu quero apontar rapidamente alguns perigos aqui de sermos apenas esses moralistas religiosos e não os humildes que se prostram e que se relacionam com intimidade com o Senhor. O primeiro que Paulo diz aqui, no versículo 1 de Romanos 2, ele diz aí: És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Qual que é o perigo aqui do moralista religioso? A presunção. O que é presunção? Presunção é alguém que se acha mais do que é. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, quando Jesus e quando Paulo diz, não julguem, Jesus lá em Mateus 7, e aqui Paulo dizendo em Romanos 2, ele está dizendo, você não é juiz, você é réu. Já parou para pensar nisso? Como é que você vai julgar se você está no banco dos réus? Ou você senta no banco do juiz, ou você senta no banco das testemunhas, ou você senta no banco dos réus. E Paulo vai dizer aqui, você está no banco dos réus. Você está do lado dos culpados. Você também erra de tal forma que você não pode ser presunçoso em condenar o erro que você mesmo comete. Temos aqui uma progressão de pensamento. Você julga alguém porque faz determinadas coisas. Depois, você mesmo pratica as coisas que você julga. Conclusão, quando você condena o outro, você está condenando quem? É isso que Freud chamava de projeção. Cadê o Estevão, nosso psicólogo aí, né? Aí, ó. Freud chamava isso de projeção. Você projeta no outro a tua própria realidade. O moralista religioso, ele faz uma projeção. Ele usa uma lupa para poder caçar os pecados dos outros. Uma lupa assim, ele vê cada detalhe. Mas ele coloca vendas nos olhos para enxergar os seus próprios pecados. Ele tem uma lupa enorme para ver o que está passando no outro. Mas quando ele olha para si mesmo, ele é relaxado. O segundo perigo aqui é o perigo da ignorância, também no versículo 1. Se você julga alguém por algo que você também comete, ou você está fingindo que não sabe, você está ignorando aquele entendimento, ou você não quer admitir que erra. A ignorância tomou o teu coração. Os teus erros diante de Deus, você está os acobertando, você está deixando eles ali
como estimação, como um criadouro para o teu conforto, para a tua autojustificativa, e você é muito condescendente consigo mesmo e muito intransigente com os outros. Aqui William Hendrickson diz assim: temos uma avaliação muito favorável de nós mesmos. A gente avalia a gente de uma forma muito favorável, muito para a gente, mas um juízo muito duro e demasiado em relação aos outros. Cuidado. O cristianismo ensina o bom comportamento? Claro que ensina. O cristianismo de Jesus nos ensina a dar a outra face. O cristianismo de Jesus nos ensina a amar. O cristianismo de Jesus nos ensina a nos santificar, a sermos santos como Deus é santo? Claro que sim. O cristianismo nos ensina que a vida bonita é um fruto do salvo, do eleito? Claro que sim. Mas o cristianismo condena, o cristianismo reprova o presunçoso que ignora o seu próprio pecado e que facilmente aponta o do outro. Não é esse tipo de condução da fé que você precisa desenvolver e eu preciso desenvolver. Terceiro, o perigo do flagrante. Cuidado. Porque se você e eu, meus irmãos, incorremos no erro, versículo 2, Paulo vai dizer isso, de ignorarmos os nossos pecados e presunçosamente condenarmos e apontarmos o dedo só para os outros e não para a gente, uma hora a prisão em flagrante vai acontecer. E assim, eu não aconselho, porque pode sair todo tipo de porcaria, mas se você digitar flagrante no YouTube, você vai ver muita coisa. Vai. Câmeras indiscretas, flagrantes de corrupção, grampos, flagrantes de suborno, flagrantes de adultério, flagrantes de líderes religiosos pegos no pecado. O flagrante vem para quem não tomou cuidado, para quem está fazendo uma coisa errada e que talvez faça essa coisa errada há tanto tempo que relaxa em relação a ela e acaba vindo à tona, porque a verdade vem à tona. Flagrante, cuidado, porque o moralismo religioso pode, ao invés de fazer você alguém humilde que diz eu tenho que continuar lutando para ser uma pessoa melhor, o moralismo religioso pode transformar você em alguém que fica lutando para ninguém descobrir nada. E não viva esse tipo de coisa. Seja o cristão que constrangido e compungido diz: Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Seja o cristão que as pessoas dizem: você é tão joia, por que você está assim tão contrito? É melhor você assustar alguém pela tua rigidez consigo mesmo, a tua humildade em não ficar se autopromovendo, do que o susto de alguém te apontando com a boca na botija em pecado. É melhor o contrário, meus irmãos. É melhor alguém dizer assim: não, senta aqui, do que você sentado aqui, alguém dizer: não, sai daqui e senta lá atrás. É melhor o contrário. É melhor você viver uma vida na presença de Deus humilde, consciente das tuas fragilidades, pisando com cuidado, do que alguém que está lá na frente, alguém tem que dizer: se toca, vem para trás. Você não é tudo isso que você está pensando, calma, vem para cá. Tira aquela placa lá da frente da igreja, tira, não, vem para cá. Tira aquela foto sua lá da frente daquela catedral, vem para cá, fica aqui atrás. Cuidado com o flagrante. O crente confessa pecado. O moralista é flagrado em pecado. O que é bem diferente. O que é bem pior. Coloque isso diante do Senhor, porque Paulo diz aí: segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Quarto, meus irmãos, o perigo de ser tolo. O versículo 3, Paulo diz: homem, você que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Se você condena algo que as pessoas estão fazendo que não agrada o Senhor e você mesmo pratica,
Está faltando esperteza aí. É tolice. Você acha que o fato de você parecer zeloso, porque você com muita veemência condena, e você diz, não, está certo, isso está errado, as pessoas ao teu redor podem até ficar impressionadas, olha, aquele cara, aquela mulher, esse é santo, esse é crente, porque olha a indignação, olha como ele não abre mão, olha como ele está cheio de raiva com aquilo que foi feito que não agradou o Senhor. Você pode até impressionar, e eu posso até impressionar pessoas, mas Deus não é impressionado com isso, isso é tolice. E muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. No Brasil, eu acho que essa regra está em algum artigo da Constituição, que eu não conheço, porque os deputados vivem muito isso, né? Eu tenho que estudar melhor a nossa legislação. Deve ter alguma medida provisória ali, alguma coisa, com essa lei aqui da tolice. Se o cara chega lá diante do auditório do Senado, da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, e ele faz aquele discurso condenando a coisa errada que foi feita, ele consegue convencer o pessoal. Esse aí tem um zelo, esse aí, né? Quem se lembra daquele goiano que estava lá no Congresso até pouco tempo atrás, aquele carequinha de óculos, e que era um dos mais veementes atuantes, não é? Na ética, e foi flagrado macomunando lá com os goianos. É bicho custoso, viu? Já vou avisando que o pessoal de Goiás não é França, não é brincadeira não. O Demóstenes lá junto com eu esqueci o nome do eu esqueci o nome o Cachoeira, eu passei em frente a um campinho de futebol lá em Anápolis que dizem que o Cachoeira jogava bola lá com o pessoal. Eu quero dizer o seguinte para os irmãos: não adianta a gente mostrar muita veemência e muito fôlego e muita energia para condenar o erro dos outros, isso não ameniza o nosso. É uma tolice. Isso não alivia. Deus vai dizer assim, olha, o Rob Castro até errou, mas ele foi tão bravo para brigar com o outro que errou que eu vou liberar ele, né? Tá tudo certo, Rob, né? Ele até errou também, mas ele foi tão bravo para brigar com o outro que tinha errado, que eu vou aliviar ele. O fariseu, na época de Jesus, ele roubava do seu dízimo, muitas vezes. Há uma acusação que Jesus faz lá para os sacerdotes, para os levitas, lá sobre o corbã, sobre uma oferta que era destinada, sobre os próprios pais, que eles não cuidavam. Quando os pais precisavam dos filhos, eles diziam, não, mas o que nós temos, segundo a lei, ninguém pode mexer, não pode mudar. E Jesus acusa esses homens de hipócritas. No entanto, muitos desses, com certeza, estavam com pedras nas mãos e mataram pessoas naquela época apedrejadas por causa dos seus pecados. Percebam que a gente não faz isso literalmente aqui, mas talvez no nosso coração, na nossa postura, a gente faz a mesma coisa. É isso que Jesus está falando em Mateus 7. Porque em Mateus 7, no comecinho, ele fala para não julgar, para não ser julgado. E Jesus fala sobre aquele que olha para o cisco que está no olho do irmão, mas não olha para a trave que está no seu olho. Jesus está falando sobre essa hipocrisia, de você condenar as coisas erradas que os outros fazem, sem olhar para o que você mesmo está fazendo também. Por outro lado, em Mateus capítulo 7, mais para o final, Jesus diz, tomem cuidado com os falsos profetas e com os falsos cristos, que exige da gente julgamento, discernimento para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Então, não é em qualquer contexto, não é em qualquer circunstância que você não vai ter que discernir e julgar. Mas quando diz respeito à tua vida de santidade, à santidade do outro, a teu zelo pela lei de Deus e a lei do outro, cuidado com a medida que você usa. Cuidado com a medida que você se mede. Perdoai, ó Deus, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. É isso que Jesus ensina. Outro perigo, meus irmãos, da ingenuidade. Observem comigo o versículo 4. Olhem aí, Romanos 2:4. Esse ponto aqui tem que ficar claro no teu coração. Se você achar que o teu arrependimento é mérito teu, você é um ingênuo.
Você não iria se arrepender se Deus não tivesse te levado ao arrependimento. E leia esse versículo para comprovar isso. Se você achar que diante de Deus você vai poder estufar o peito e dizer: Deus, eu me arrependi, Ele não. Deus vai sorrir para você e vai dizer: eu te levei ao arrependimento. Abaixa a bola. Seja mais humilde. Porque você deve o seu arrependimento a mim. Não seja ingênuo. Ezequiel 37 diz que sem o efeito da palavra de Deus, a nossa condição é de esqueletos mortos. Mas quando a palavra de Deus entra no vale dos ossos secos, esses ossos se transformam em carne, se transformam em vida. Porque Paulo também vai dizer em Efésios 2, 1, Ele vos deu vida estando vós mortos. É Deus que te faz nascer de novo. É Deus quem te regenera. É Deus que traz vida para a tua vida. É Deus que traz fé para a tua fé. É Deus que traz arrependimento para o teu arrependimento. É Deus que traz amor para o teu amor. É Deus que traz para a tua vida conversão. Sem Deus você não tem mérito nenhum. Foi Deus que trouxe. Diz aqui Romanos capítulo 2, versículo 4. Você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você só se arrependeu porque Deus é bom. Agradeça. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Nós cantamos isso aqui. Você só se arrependeu porque Deus é bom e te ajudou e te fez se arrepender, senão você não teria se arrependido. Essa é a graça que serve para judeu, para gentio, para moralista, para não moralista, para humilde, não humilde. Paulo diz aqui com toda a clareza: não ignore o fato de que você foi levado ao arrependimento, porque Deus foi bom, tolerante, paciente com a tua vida. Não deixe de ser tolerante, paciente e bondoso com os outros, porque Deus foi tolerante, paciente e bondoso com você. Não seja um moralista religioso que aponta o dedo para tudo e não olha para si mesmo. É isso que diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa Deus construir, reconstruir as nossas estruturas e as nossas bases. Deixe Deus falar através de Romanos. Um outro risco. Versículos de 5 a 10, Paulo vai falar sobre a ira de Deus, que vai crescendo sobre aquele que é apenas um moralista religioso. Versículos 5 a 10, Paulo diz: segundo a dureza e o coração que você tem, que é impenitente, ou seja, não se submete, você acumula contra você a ira de Deus para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7, e a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, não corrupção. Versículo 8, mas ira e indignação aos que são facciosos, os que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9, tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu e também ao grego. Versículo 10, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo está falando que você e eu somos alvo da ira de Deus e não de sua graça, porque devido à dureza do nosso coração, impenitente, a gente é faccioso e desobediente à verdade, se nós nos tornarmos apenas moralistas religiosos. Ao invés de nós perseverarmos em fazer o bem e procurar a glória, a honra e a falta de corrupção, a gente mergulha na facção, na desobediência, no engano, porque nós temos uma imagem de nós mesmos mentirosa. Pastor, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço a oração, eu dou o dízimo, eu faço tudo. Eu tenho a lista. E Deus diz aqui que a ira dele só cresce com aqueles que continuam desobedecendo os princípios da sua palavra e se refugiam em alguns mecanismos religiosos.
Número 7, perigo da culpabilidade, versos 11 a 13. Olha o que diz aí Romanos, capítulo 2, versos 11 a 13. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você, o moralista religioso, ele é culpado, ele não está isento de culpa, porque Deus não faz separação de pessoas. Tanto os que não têm a lei, quanto os que têm a lei serão julgados. Assim, tribulação e angústia virão sobre todos os que praticam o mal, tanto o judeu quanto o grego, porque não basta ouvir a lei, tem que praticar. Paulo está assim, tirando dos judeus todo o refúgio. Nós temos a lei, os gentios não têm. E Paulo diz, olha, vocês não têm a lei, mas não a vivem de fato. E se vocês não a vivem de fato, não adianta só ter a lei. É preciso praticar essa lei. É preciso viver essa lei. O perigo da condenação da consciência. Versos 14 e 15. Paulo vai dizer aí, nesses 2 versos, que a tua própria consciência, a minha, tanto do judeu como não judeu, condena. Paulo diz aí, de certa forma, embora haja a depravação total, todos os homens são pecadores. Nem todos os homens são bandidos. Nem todos os homens são assassinos. Nem todos os homens são estupradores. Existem homens que buscam honra. Existem homens que buscam bondade. Existem pessoas sem Deus que procuram serem honestas, lutarem contra os crimes, serem bons maridos, boas esposas. Mesmo sem a lei de Deus, como a gente pode explicar tantas pessoas agirem como se a conhecessem? Paulo está dizendo aí no versículo 14, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Porque mostra no versículo 15, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está dizendo é que, apesar de nós todos, os que têm lei e os que não têm lei, estarmos depravados e atingidos pelo pecado que veio sobre nós, existe um resquício da imagem de Deus em todos nós. E uma das provas da existência de Deus é a consciência moral que todo ser humano tem, imbuída dentro dele. Immanuel Kant, aquele filósofo alemão, ele dizia que ele ficava encantado com 2 coisas na vida: os pássaros voando no céu acima dele e a sua consciência moral dentro dele. Eram 2 coisas que o encantavam. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que, além da condenação do próprio Deus, a nossa própria consciência nos condena. Porque nós temos um senso moral dentro de nós. Nós temos aqui dentro de nós já um tribunal. A consciência humana que todo ser humano tem já é um tribunal natural que Deus colocou dentro de nós. E os irmãos sabem disso. Os irmãos têm esse tribunal aí dentro. E eu tenho também. Esse é um dos argumentos para a defesa da existência de Deus. A consciência moral que todo ser humano tem dentro de si mesmo. O que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, é que se você não pratica a vontade de Deus, mesmo que você não tenha contato com a lei, a tua própria consciência vai te condenar. O que ele está dizendo também é que se você se refugia numa lei religiosa que você estabeleceu e você não vive conforme a vontade de Deus, vai haver uma crise dentro de você. Você olha para a tua religiosidade e você diz assim, mas o que está acontecendo comigo? Eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu faço a listinha, mas eu não me sinto em paz. Minha consciência não está limpa, eu não me sinto leve. Cadê aquela paz que excede todo entendimento? Se eu estou vivendo do jeitinho que Deus quer e eu não tenho paz, a tua própria consciência está te apontando, além do Espírito Santo que habita em você, a tua própria consciência está te apontando que existem coisas na tua vida que a palavra de Deus não está tratando. E você está fingindo que está tratando. Percebem?
Percebem como Paulo vai fundo dentro da nossa própria consistência? E, por último, o último perigo é que, além da condenação da própria consciência, nós temos a condenação de Deus. A condenação do próprio Deus. Versículo de número 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aí eu quero, antes de falar propriamente do versículo 16, dizer duas coisas para os irmãos. Primeiro, que esse julgamento de Deus será de acordo com a luz recebida. No versículo de número 12, Paulo diz assim: todos os que pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. O que Paulo está dizendo? É que aqui tem a resposta para aquela pergunta de como fica a situação dos que viveram antes de Cristo. Ou mesmo de uns índios, algum povo que não tem contato com Cristo. Todos serão julgados segundo a luz que lhes foi revelada. Todos serão julgados conforme o que receberam de Deus. Os que com lei estavam, pela lei serão condenados. Os que sem lei estavam, pela revelação natural de Deus, eles serão condenados. O que Paulo está dizendo é que, e no capítulo 3 ele vai dizer isso, não há ninguém justo diante de Deus. Todos são culpados, todos estão condenados diante de Deus. Por isso, não existe um caminho religioso para te auto-justificar. Você, se tem a lei, está condenado por ela. Se não tem a lei, está condenado por ela. E Paulo está dizendo aqui, conforme a revelação que você recebeu, já foi o suficiente para você saber que a tua situação não está boa. Abaixe a cabeça, ore, busque a presença do Senhor, se humilhe na presença do Senhor, se arrependa do seu pecado, confesse ao Senhor a tua vida, e você vai poder ser conduzido de uma forma diferente, em novidade de vida, com um cristianismo verdadeiro, relacional, e de relacionamento pessoal com Deus, e você com Deus, não apenas na letra daquilo que você interpreta da lei, mas na própria essência do Evangelho, através de você. Aquela lista do que Deus quer para a tua vida de santidade vai começar a acontecer na tua vida naturalmente. Eu quero, assim, como eu estou trazendo muitos princípios de um capítulo bem denso, eu quero trazer aqui uma ilustração para a gente estar caminhando para o final. Resumindo, de uma forma geral, o que estou dizendo é que nós não podemos superficializar o Evangelho com estereótipos que nós mesmos inventamos, que não estão na palavra do Senhor. Ser crente não é usar roupa X ou Y. Ser crente não é ter o corpo de uma cor X ou Y. Ser crente não é ter o cabelo vermelho, azul ou branco, sem cabelo, careca ou cabeludo. Ser crente é mais profundo do que isso. Ser alguém que é servo do Senhor é mais profundo do que bater o ponto no domingo à noite. Ser crente é mais profundo do que saber alguns versículos de cor ou saber fazer a oração. Ser crente é não ser um moralista religioso, mas um filho de Deus que se prostra diante dele em relacionamento, em amor, em santidade, em cuidado, em amparo, e pelos frutos nós seremos reconhecidos. E os frutos, meus irmãos, não são esses. A Bíblia diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, Gálatas 5:22, ela é amorosa. Gálatas 5:22 diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é bondosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, diz Gálatas 5:22, é alegre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz. Amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer paciência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é longânima, é paciente. Benignidade, ela é boa, ela é benigna, ela suporta, ela tolera, ela ama. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é fiel. E domínio próprio. São essas as marcas. Gálatas 5:22 nos diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem marcas que são subjetivas aos aspectos externos. Gálatas 5:22 não está falando de usos e costumes. Gálatas 5:22 diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela o é por os aspectos do seu caráter que se parecem com Cristo.
Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, os misericordiosos, que têm fome e sede de justiça. Jesus também não fala de usos e costumes. Arranque da tua mente, em nome de Jesus, qualquer estereótipo que você foi imbuído, que foi induzido, que foi absolvido para definir o que é ser cristão, porque Jesus não define assim, Paulo não define assim, o Espírito Santo não define assim. Se Deus não vê beleza no teu caráter, não adianta fazer nada mais, o resto está comprometido. Mas Deus pode olhar para você, do jeito que você é. E se Ele vê dentro de você, Jesus, a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, o processo de transformação e de santificação da tua vida vai acontecer. Não é uma lista. A Igreja Cristã Evangélica Águas Claras não vai ensinar uma lista do que pode beber ou não pode beber, do que pode pintar no corpo ou não pode pintar no corpo, do que pode passar na boca ou não pode passar na boca, do programa de televisão que você vai assistir ou não. Eu não vou ir lá na sua Sky fazer aquela configuração. Não vou. A Igreja Cristã Evangélica Águas Claras não vai entrar nessas coisas. Eu deixo o Espírito Santo fazer isso. Meu papel e o nosso papel como cristão é viver como Jesus. E se isso tiver implicação para você deixar de beber alguma coisa, deixe. Se isso tiver implicação para você deixar de fazer alguma coisa no seu corpo, não faça. Se não tiver, faça. O Evangelho de Jesus é mais profundo do que essas coisas que têm superficializado o cristianismo, meus irmãos. E a gente acaba deixando de se preocupar com o que mais importa. É com a mão ressequida do homem, não é com as 24 horas de um dia da semana. É com as espigas para alimentar os discípulos e não com as 24 horas de um dia da semana. Jesus, vocês vão ver nos 4 evangelhos, vocês vão ver nas cartas de Paulo, Jesus não ficou entrando nessas picuinhas. Jesus não ficou entrando nessas coisas. Seja parecido com Jesus. Seja parecido com Jesus, isso que mais importa. E esse texto está nos mostrando que esse moralismo religioso só esconde o nosso próprio pecado. Às vezes você tem um jovem que você quer ensinar ele a ser crente, pelo jeito que ele se veste, pelo jeito como ele se pinta. E a tua satisfação em ensinar para ele como ser crente te atrapalha em começar a aprender você mesmo a ser. Às vezes nós nos satisfazemos sendo os mestres uns dos outros sobre o que fazer ou não fazer. A gente é mestre em fazer listinha para os outros, quando a gente precisa fazer uma reavaliação, uma avaliação da nossa própria listinha, do nosso próprio coração. Eu estou usando esse terno aqui porque eu quis. Eu não preciso. Ser pastor não é usar terno. E a gente já quebrou esse paradigma aqui na igreja, porque eu não prego sempre de terno e não vou pregar. Aqui na igreja tem gente que tem tatuagem e não tem tatuagem. Não vou entrar nessa questão. Isso superficializa o evangelho para mim. Aqui na igreja tem gente que bebe X, Y assado. Meu irmão, lê a palavra do Senhor. Se quiser conversar comigo no meu gabinete, eu posso conversar sobre o seu contexto, sobre as suas fragilidades, sobre o que pode ser bom ou não para você. Dependendo do caso, para um vai ser um limite, para o caso para o outro vai ser outro. Mas eu não vou fazer uma lista que a Bíblia não faz. Eu vou até onde o evangelho for. Para a minha própria vida e para a sua vida. Porque ser cristão é ser parecido com Jesus. Com o seu caráter. E Paulo, ele termina falando sobre esse julgamento aqui. Ele diz o seguinte. Versículo número 16. Deus já marcou o dia do julgamento. Esse dia já foi estabelecido e agendado. Versículo 16 diz isso. Segundo, Deus já nomeou o juiz do julgamento. Por meio de Jesus Cristo vai ser feito esse julgamento. Terceiro, Deus já definiu a abrangência do julgamento. Vai ser conforme a verdade, conforme o seu procedimento, conforme os segredos dos homens, diz o versículo 16. Por último, Deus já estabeleceu a referência do julgamento. Qual é a referência desse julgamento? O Evangelho. A última palavra do versículo 16 diz que esse julgamento vai ser conforme o meu Evangelho. Meus irmãos, quem que é o Evangelho? O encarnado.
Jesus, como é que vai ser feito esse julgamento? Qual vai ser a referência para o julgamento? Jesus. Romanos 2,16 diz que Deus vai julgar o mundo inteiro por meio de Jesus Cristo, e a referência para esse julgamento vai ser o próprio Jesus Cristo. Ele é a referência para o julgamento. Por isso que esse moralismo religioso não leva a nada, porque muita gente vai esperar até, vai querer até ensinar Jesus a julgar. Jesus, o senhor não está usando os critérios certos. A tua listinha está desatualizada, Jesus. Olha, não é essa. Como é que você vai julgar esse povo aí? O senhor não está olhando esse detalhe, o senhor não está olhando aquele. Senhor Jesus, mas você não está olhando aquele. Senhor, eu aprendi na escola bíblica dominical há 30 anos que o crente tem que fazer isso. O senhor nem citou isso no julgamento dele. Senhor, o senhor não vai citar, vai deixar passar em branco. Por quê? Porque a nossa capacidade de julgamento é diferente da de Jesus. Ele diz aqui que o julgamento vai ser conforme o meu evangelho, e o meu evangelho é Jesus Cristo. Ele é a nossa hermenêutica, ele é a nossa referência. Meus irmãos, para terminar, as crianças já vieram, os adolescentes. A parábola do filho pródigo, tá? Vou terminar com isso, nós vamos orar. A parábola do filho pródigo começa com o filho cheio de problemas saindo de casa e com o filho bonzinho na casa do pai. Mas não é assim que a parábola termina. A parábola termina assim, com o filho problemático numa festa dentro da casa do pai e com o filho bonzinho lá fora magoado. É assim que a parábola termina. Qual dos dois você quer ser? A parábola do filho pródigo termina só com um filho dentro de casa. E não é o que tinha ficado, é o que saiu. O que saiu e disse, eu sou pecador, eu errei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. Aí o pai abraça, ama, restaura, restabelece, faz uma festa para ele. E o filho que ficou em casa bonzinho, cheio de regras e de coisas, e que dizia, pai, mas por que o senhor está abençoando ele? Eu estou aqui sempre contigo, eu faço tudo o que eu quero. E o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Seu filho estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo termina com o problemático que admite o seu pecado dentro da festa, dentro de casa, e o moralista cheio de auto-justiça do lado de fora, fora da festa. Qual dos dois você quer ser? Qual dos dois você quer ser para a tua vida? Ou você tem alguma dúvida que você não é aquele filho que erra, que já errou, que já desprezou o seu Deus, o seu Pai, que precisa buscar o Senhor? Paulo está dizendo isso para a gente, meus irmãos. É importante frequentar o culto. É importante ter discernimento sobre o que você faz com o seu corpo, que você bebe, qualquer outra coisa. Não estou colocando em xeque que a gente tem que chutar o balde e não pensar em nada. Mas isso é um resultado e que depende do contexto das pessoas. Isso não é o evangelho na sua essência. Isso é um resultado que pode variar da África até aqui em Brasília. Que pode variar do prédio do vizinho para o seu prédio. Pense e viva o evangelho na tua vida, porque essa igreja não vai fazer lista, nunca, para você. Nunca. Essa igreja vai ensinar a palavra do Senhor. Creia nessa palavra, viva essa palavra, seja como Cristo. E essa igreja vai poder ir longe fazendo a obra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Qual dos dois você quer ser? O filho que está festejando com o pai? Ou você quer ser aquele que está do lado de fora, chateado, porque não foi do jeito que você estabeleceu que fosse?